Olá, meus amigos, muito bom dia. Que Deus abençoe todos vocês e que quando vocês forem na igreja hoje, então tenham o seu encontro pessoal, individual com Deus, através do batismo com o Espírito Santo. Jesus disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Porta de quê? A porta do reino de Deus. A porta do reino de Deus disponível para todas as pessoas, todos os seres humanos. Não importa a religião que a pessoa professa, não importa o que ela fez de errado, não importa se ela merece ou não. O que importa é o seguinte: eu sou a porta, disse Jesus. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem, porque ele é a porta do reino de Deus, que é o aprisco dos que nele creem. Quando a gente crê em Jesus, quando a gente crê sinceramente, automaticamente, é isso mesmo, automaticamente nós somos perdoados, nós somos salvos, porque a salvação não vem pelos méritos, não vem pelo que a gente faz de bom, a salvação vem pela fé no Senhor Jesus. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, ela é salva, ela é perdoada. E quando ela é perdoada, então ela sente imediatamente a paz. Ela tem paz consigo mesmo, sobretudo com Deus, porque o Senhor Jesus lhe dá o perdão. Você sabe, o perdão traz a paz. Imagine você, quando uma pessoa é levada perante o juiz e o juiz não lhe condena, lhe perdoa, como é que a alegria, a felicidade dessa pessoa? Porque não foi condenada. As pessoas são condenadas no mundo pelas suas próprias consciências. Elas são condenadas pelas suas próprias atitudes, pelos seus próprios pecados. Por isso que a Bíblia diz que o preço, o salário do pecado é a morte. É a morte porque a pessoa é condenada pela sua própria consciência. Quando ela é condenada pela própria consciência, então vem a depressão, ansiedade, medo, vem tudo o que existe de ruim neste mundo, porque é o reino do mundo, é o reino do mal, é o reino de Satanás. Isso mesmo, é o reino do diabo. E no reino do diabo vale tudo: roubo, mentira, engano, corrupção, assassinatos. Por isso que você vê esse mundo cheio de ódio, de miséria, de desgraça, gente morrendo, gente passando fome, gente assassinada. Enfim, o inferno acontece nesse mundo. O inferno. Em todo mundo acontece o inferno. Não adianta a pessoa ter dinheiro, porque os ricos são os que mais se matam por conta de serem condenados por si mesmos, por causa de não terem sido absolvidos, perdoados. Mas não foram perdoados por Deus, por quê? Porque não tiveram fé na porta que se abriu para que pudesse entrar no reino de Deus. É o reino do mundo que existe a morte. A morte, a separação de Deus. Mas quando a pessoa crê no Senhor Jesus,
Não é ter uma religiosidade. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, eu não faço maldade para ninguém. Você pode ser a pessoa mais bondosa, generosa, caridosa do mundo. Deus vai gostar disso. Mas se você não crê no Filho dele, você vai ser condenado. Não tem jeito. Porque ele deu a alma, ele deu o corpo, ele deu tudo que Jesus era. Ele o deu para morrer, ser sacrificado por você, por mim, por todos nós no Calvário, para que nós pudéssemos ter o perdão, consequentemente, a salvação. Deixa eu falar uma coisa para vocês que talvez vocês não entendam. A pessoa diz, mas poxa, eu sou leal, eu não faço mal a ninguém. Isso é obrigação nossa. É obrigação minha ser bom. Mas não é aceitável diante de Deus eu ser mal, injusto, cruel, mentiroso. Não é aceitável. Deus não aceita. Por quê? Porque Deus é bom. Deus é justiça. Deus é verdade. Deus é tudo de perfeição, de justiça. E isso faz com que ele exija de nós também bondade, justiça, etc, etc, etc. Então, eu queria falar para você como é que esse processo de salvação acontece, ou aconteceu. Presta atenção. Você sabe da história, você pode ler isso lá nos primeiros capítulos de Gênesis. Você vai ver que Deus criou o homem e criou o homem em perfeição, à sua imagem e semelhança. Criou Adão e criou a Eva. Quando os dois desobedeceram a sua palavra, sua voz, então eles caíram em pecado, caíram em desgraça. Por quê? Ao ouvir a voz do diabo, dar atenção à voz do mal, significava e significa o seguinte: se submeter ao mal. É isso. Quando Adão e Eva pecaram, eles deixaram de viver em comunhão com Deus para viver em comunhão com o diabo. Aí, o reino da terra que estava nas mãos de Adão e Eva passou para o diabo. Estava sob o domínio de Adão e Eva, porque Deus lhes deu domínio sobre toda a terra. Quando eles pecaram, e eles não sabiam que estavam nus, mas quando pecaram, eles descobriram que estavam nus. Por quê? Porque veio o conhecimento do mal. Veio a revelação do mal. Eles só sabiam o que era bom, que era perfeito. Mas quando eles deram ouvido à voz do mal, o mal passou a dominá-los. Quando Deus apareceu para eles se esconderam. Por que eles se esconderam? Porque eles estavam nus e eles tinham se revelado ou se rebelado contra a palavra de Deus. Então, o que Deus fez para cobrir a nudez de ambos? Eles fizeram, depois que eles descobriram a nudez, eles pegaram a folha de parreira e cobriram a nudez dele. Hoje, essa folha de parreira é a religião. A religião maqueia o erro, o pecado, e faz a pessoa pensar que ela é aceita diante de Deus. Não é. Nenhuma religião salva. Nenhuma. Nenhuma religião é capaz de salvar ninguém. A folha de parreira, ela tem uma durabilidade pequena. Depois ela vai cair. Ela vai apodrecer, vai secar.
Então tem que fazer outra folha de parreira. Então eles tinham, para cobrir o pecado de Adão e Eva, Deus teve que matar um animal, tirar-lhe o couro e fazer a veste que duraria para sempre. O animal que ele matou para cobrir a nudez de Adão e Eva representava Jesus. Isso mesmo. Para cobrir, para eliminar o pecado da gente, Jesus teve que morrer. Jesus é o que está escrito. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê, que coloca a sua vida nele, que casa com ele, que faz aliança com ele, aquele que vive de acordo com a sua voz, sua palavra, esse não pereça, mas tenha vida eterna. E é isso que acontece. Religião não salva ninguém. Ninguém. Se alguém depender de religião para ser salvo, vai para o inferno da mesma forma como aqueles que não creem em nada. Para você ser salvo, você necessita, precisa, tem que colocar o Senhor Jesus como uma porta de entrada no reino de Deus. Quando a gente aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e vive, assume essa crença de fato, de verdade, então a pessoa sai do reino das trevas, do reino do mal, que é este mundo, o reino do mundo, e entra no reino de Deus. Através de quem? Da porta, que é o Senhor Jesus. Quando você entra no reino de Deus, aí acontece o que o apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, diz. Portanto, disse ele, se já ressuscitastes com Cristo, tá? Ele está falando, ele mandou essa carta para a igreja em Colossos, quer dizer, a carta do Espírito Santo para a igreja, não é a religião não, a igreja, os que são cristãos, que eram cristãos, aqueles que tinham Jesus como único Senhor e Salvador. Então ele diz assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, quer dizer, quando a pessoa sai do reino da morte, o reino do mundo, e entra no reino de Deus, através do Senhor Jesus, é claro, só pode ser através dele, ela sai do reino do pecado e entra no reino da vida eterna. Ela sai do reino da morte, no reino do mundo, existe a morte. A figura da morte é real, patente. Mas, quando ela entra no reino de Deus, através da sua fé, da sua vida em Jesus, ele é o primeiro na sua vida, primeiro do que sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus filhos, sua família, sua reputação, seu dinheiro, sua condição social, não importa. Jesus se torna o primeiro, o salvador dela, então essa criatura nasce, é ressuscitada no reino de Deus. O reino de Deus é o reino espiritual, é o reino do Espírito Santo. E quando a pessoa nasce no reino de Deus, ela é selada, é nascida do Espírito Santo. É o Espírito Santo que gera essa pessoa para viver no reino de Deus. Esse reino de Deus não é visível. Jesus falou isso. O reino de Deus não vem com aparência visível, porque o reino de Deus está dentro de vós. Em outras palavras, o reino de Deus está disponível dentro de vocês. Se você aceita o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador, acima de tudo neste mundo, ele torna-se o seu Senhor e o seu Deus. Então, e continua obedecendo a sua voz, você sai do reino
das trevas, o reino do mundo, e entra no reino de Deus. Uma vez você entrando no reino de Deus, aí você ressuscitou. É por isso que quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela é a pessoa mais feliz da face da terra. Por quê? Porque ela nasceu de novo. Os pecados dela acabaram. Em Jesus, ela alcançou a eternidade. Ela alcançou o reino de Deus. Então, o Espírito Santo diz: se já ressuscitastes com Cristo, então buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. Quem entra no reino de Deus, quem vive no reino de Deus, está morto para quem vive no reino do mundo. Assim como quem está vivo no reino do mundo está morto para o reino de Deus. Está morto para Deus. É isso aí. Então, você, eu, cada um de nós tem apenas uma opção: ou o reino deste mundo, ou o reino de Deus. Quem vive no reino do mundo está sujeito à morte, à destruição, ao ódio que existe nesse mundo, às injustiças, às calúnias, às perseguições. Quem vive no reino deste mundo está sujeito a toda a podridão do inferno. E é por isso que existe o inferno. É por isso que esse mundo é o inferno. Porque é um mundo dominado pelo inferno, pelo diabo. Agora, quem entra no reino de Deus, quer dizer, deixa o reino do mundo, morre para o reino do mundo e ressuscita no reino de Deus, este, então, tem paz, tem alegria, porque está vivendo no reino de Deus. E isso só o Espírito Santo pode fazer através do novo nascimento. Mas quem batiza com o Espírito Santo, quem dá o Espírito Santo é o Senhor Jesus. É Ele que batiza com o Espírito Santo. É Ele que faz a pessoa passar pela porta que é Jesus e entrar no reino de Deus. E quando a pessoa entra no reino de Deus, naturalmente, ela pensa nas coisas lá do alto. Ela pensa, ela medita, ela tem prazer nas coisas de Deus. Por isso, existe a igreja. A igreja do Senhor Jesus não é uma instituição. A igreja do Senhor Jesus não é digamos, uma empresa física. Não. A igreja do Senhor Jesus é formada por todos os que ressuscitaram no reino de Deus. Então, contra essa igreja, a igreja dos ressuscitados, a igreja do reino de Deus, contra essa igreja, o diabo não prevalece. O diabo perde, porque é a igreja da luz, é a igreja da justiça, é a igreja da consciência limpa, lavada, é a igreja da paz. Então, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é composta de pessoas que saíram do reino das trevas, do reino do mundo, e nasceram de novo através do batismo com o Espírito Santo. Só aí o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Então, mas ele só faz quando a pessoa sinceramente, verdadeiramente se entrega, corpo, alma e espírito, para o Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo
faz gerar nela uma nova criatura. Ela é ressuscitada e, uma vez ressuscitada, quer dizer, ela começa a viver naturalmente no reino de Deus. E aí ela tem paz. Ela vive em paz. Mesmo vivendo nesse corpo de barro, neste mundo. Mas ela está inserida dentro do reino de Deus. O reino de Deus não é visto pelos que estão vivendo no reino das trevas. Mas quem vive no reino de Deus sabe, reconhece, tem discernimento de identificar quem é irmão e quem não é irmão. Porque todos os que estão no reino de Deus são irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E todos têm o Espírito de Deus. Então, quando você for na igreja hoje, vá com essa fé. Meu Deus, talvez você esteja buscando, insistindo para receber o batismo com o Espírito Santo sem ter entregado a sua vida para Jesus. Não vai ser batizado nunca. Você tem que entregar a sua vida. Você tem que deixar o mundo. Você tem que abandonar o reino do mundo. Você tem que, obrigatoriamente, deixar o reino do mundo para poder entrar no reino de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus ainda com um pé lá no reino do mundo. Não há como conciliar o reino do mundo com o reino de Deus. Não há como. Ou você é do reino do mundo, ou você é do reino de Deus. Ou eu sou do reino de Deus, ou eu sou do reino do mundo. Não há como conciliar os dois reinos. Então, quem ressuscitou em Cristo Jesus vive no reino de Deus. E quem é do reino de Deus entende a nossa linguagem, entende a linguagem de Deus. Nós ressuscitamos. Para você ressuscitar, você tem que estar morto. E a pessoa tem que morrer para o mundo, para este mundo, para o reino deste mundo. E para morrer, ela tem que deixar o mundo de lado, ela tem que virar as costas para o mundo. Bem, eu penso que você entendeu essa mensagem. Se você tentar encobrir a sua nudez, quer dizer, o seu pecado, com uma folha de parreira, você está perdido. É porque você está no reino deste mundo. Se você se apega a uma religião, igreja, seja católica, evangélica, seja espírita, qualquer que seja a religião, a instituição, se ela é uma religião de Deus, eu tenho certeza que você vai se iludir, porque não é a religião que salva. Ela não salva, a religião não salva. Deus não criou religião. Quem criou religião foi o diabo, que deu a ideia para Adão e Eva fazerem a folha de parreira. A religião é como a folha de parreira. Tem uma durabilidade bem breve, né, neste mundo. Mas o reino de Deus tem o selo, o carimbo, a garantia do Espírito Santo, que a pessoa é de Deus. É por isso que também o apóstolo Paulo diz, dirigido pelo Espírito Santo, diz que quando a pessoa tem o Espírito Santo, o próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica, confirma dentro dela que ela é filha de Deus. Ela deixa de ser filha deste mundo para ser filha de Deus, filho de Deus. Se já ressuscitaste com Cristo, quer dizer, se a pessoa realmente nasceu de novo, vive no reino de Deus, então ela só tem interesse nas coisas lá de cima. Ela só tem interesse nas coisas do reino de Deus. Isso é glorioso. Você que nasceu de Deus entende perfeitamente essa linguagem, é ou não é? Mas quem não nasceu de Deus, mas bicho, mas e isso? E aquilo? E essa aí vem aquelas perguntinhas
que dá vontade de fingir que não ouviu. Mas é isso aí. Se você quer nascer de novo, minha amiga, meu amigo, ao invés de você ficar questionando, perguntando, você tem que abraçar a fé no Senhor Jesus, porque só Ele pode salvar você, mais ninguém. Religião não salva ninguém, e você sabe disso. Religião não salva ninguém. O que salva é o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é feito pela fé. A fé no Senhor Jesus Cristo é que nos faz justos diante de Deus e, portanto, entrar no reino de Deus e, portanto, ser perdoados. O salário do pecado é a morte, então isso é o que acontece no reino deste mundo. Mas a salvação é o salário daqueles que saem do reino das trevas, que têm o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Casam com Ele, de fato e de verdade. Assumem a fé na sua palavra e começam a viver dentro dela. Deus abençoe vocês. Que hoje seja o dia do seu nascimento para você que ainda não entrou no reino de Deus, ainda não ressuscitou. Você que continua morto nos seus delitos e pecados. Você que está no reino, vivendo no reino deste mundo, que hoje seja o seu dia de entrar no reino de Deus. Quando você entrar no reino de Deus, você vai ser a pessoa mais feliz na face da terra. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.